Camaradas, para reafirmar, os 4 pontos, portanto, botados em votação, só para expressar, para não ter nenhuma dúvida, que nós votamos em bloco os 4 pontos. Portanto, a quem está de acordo com os 4 pontos, levante o bloco, o crachá, por favor. Tá bem? Muito bem. Muito bem. Agora, quem vota contra, abaixe os crachás antes, quem vota contra os 4 pontos em bloco? Muito obrigado. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade! Manuela, a nossa presidente da República! Manuela, para governar esse país! E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista! Agora sim, ó. Eu tô... Viva a Revolução! Viva o PC do BUJS! Agora sim, eu tô com ela, a presidente, eu vou votar na Manuela, ela é de luta, eu tô com ela, pra presidente eu vou votar na Manuela, ela é de luta. Então agora, gente, nós podemos chamar não mais a pré-candidata à presidenta da República, mas agora nós vamos chamar a candidata do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila, a presidenta da República. Queridas camaradas, queridos camaradas, delegados da nossa convenção, dirigentes do nosso partido do país inteiro, queridos colegas da imprensa, eu quero... Sentem vocês, fiquem como vocês quiserem, fiquem cá, sintam-se em casa. Quero cumprimentar de uma forma muito especial ao conjunto da mesa, em nome da nossa presidenta, da nossa deputada Luciana Santos. Agradecer a Luciana, a cada parlamentar, a cada militante do movimento social, a cada deputada, deputado, a nossa senadora. Agradecer ao carinho com que a nossa militância tem me acolhido em cada um dos estados que eu tenho oportunidade de passar, conversando com o nosso povo, com a nossa gente. Quero agradecer a toda a nossa militância, em nome do Renato, nosso ex-presidente, presidente da Fundação, e que, como bom militante do nosso partido, segue dando grandes contribuições para a luta das mulheres e dos homens do Brasil. Camaradas, para mim é um dia muito emocionante e creio que para todas as gerações que se encontram nessa tarde, nessa convenção, esse é um dia repleto de significados. Eu venho lá de onde começa ou de onde termina o Brasil. Eu sou uma mulher brasileira criada na fronteira sul do nosso país. Ana Terra, uma personagem de um grande romancista gaúcho e comunista, Érico Veríssimo, dizia que sempre que me acontecem coisas importantes, está ventando.
Eu chego na nossa convenção, que é certamente um dos momentos mais importantes da minha vida, mas também da vida do nosso partido, porque essa é a terceira vez desse partido quase centenário que nós lançamos uma candidatura presidencial. Eu chego a esse momento com uma sensação semelhante a essa descrita por Ana Terra. Sempre que acontecem coisas importantes, está ventando. O vento que sopra no mundo é o vento das incertezas, dos perigos, da ofensiva dos inimigos, do aumento da desigualdade. Desde a década de 30 do século passado, o autoritarismo e a violência não se manifestavam com tanta intensidade e gravidade. Fico chocada, e creio que todas as mulheres e homens que militam no nosso partido também ficam, com a notícia de que as políticas de não socorro para os barcos de imigrantes do Mediterrâneo foram radicalizadas por governos. Uma tradição milenar dos marinheiros, a de prestar socorro para embarcações em perigo, um traço da civilidade que vem da antiguidade, sendo abandonado como política de Estado. Hoje, um marinheiro pode receber ordens do seu governo para assistir inerte à morte de crianças, dos seus semelhantes. O vento que sopra no mundo é o da ameaça de guerras. Diante da crise do capitalismo, todos os pruridos do cosmopolitismo, da razão universal, da Europa unida sem fronteiras, do livre comércio propalado pelos liberais, são deixados de lado. O mundo, formado no segundo pós-guerra, dá lugar ao velho dito popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. O vento que sopra no mundo de hoje é o do estado de exceção permanente, da pós-constituição, da pós-democracia, da morte da política, dos poderes selvagens. Todos esses são nomes ou conceitos forjados por diferentes intelectuais para nomear um mesmo fenômeno. O capitalismo é cada vez menos compatível com a democracia. 28 gigantescas corporações internacionais, a maior parte delas atuando na esfera financeira, dominam a economia e dão as cartas da política no mundo. Uma série de mecanismos político-jurídicos fazem com que elas funcionem como uma espécie de esponja que suga as riquezas e as mantém fora da esfera da produção, jogando o Ocidente em uma situação de anomia econômica. É o desemprego, é o subemprego, a degradação do trabalho, a fome, o desmonte do Estado e de um conjunto de políticas públicas. Essa gestão irracional das riquezas que o trabalho produz e o capital fictício esteriliza é mantida por uma camada de burocratas muito bem pagos. São os gestores, os técnicos, as pessoas que supostamente, profissionalmente, têm como principal qualidade desconsiderar as pressões da política. Trata-se de um dos processos mais perigosos que o mundo vive hoje. A crença de que a técnica é superior à política. Essa visão é uma das bases ideológicas decisivas do sistema, porque é ela que dá legitimidade à fé cega nas leis do mercado. Se a técnica, que é por definição o campo onde não há escolhas, ela também é o campo onde não há democracia. Dito de uma outra maneira, destruir a política é o modo de impor o domínio do capital. Porque eles não podem mais se dar ao luxo de deixar o povo a opção de mudar, através da participação política e do voto às decisões da política econômica. Portanto, companheiras e companheiros, meus camaradas, a nossa candidatura é, em primeiríssimo lugar, a reafirmação da crença de que as eleições e o processo político são o momento de construção de saídas para a grave crise que o nosso país enfrenta. Nós somos aqueles que, nos próximos dias, dialogaremos com as mulheres e com os homens do nosso país e diremos que não é admissível abrir mão do futuro do nosso país, que não é admissível deixar de participar no processo eleitoral. Metade do povo brasileiro diz que não votará o que não tem candidato. Nós somos aqueles que temos que dizer que a transformação profunda da política, que a ocupação da política, como diz o JS,
que tomar a política nas nossas mãos e as eleições, portanto, nas nossas mãos, é o que pode fazer com que as mulheres e os homens brasileiros construam uma saída radicalmente diferente para a crise econômica e para a crise ou para as crises que o nosso país vive. Esses ventos chegaram no Brasil nos últimos anos. Eles não podem deixar o nosso país de lado, porque uma parte da lógica do capitalismo é uma nova onda de colonialismo, aquilo que nós temos chamado de neocolonialismo. Eles precisam se apropriar de modo direto das riquezas dos países como o nosso, dos países em desenvolvimento. O golpe de 2016, que tem que ser entendido, portanto, nesses marcos. Ele foi dado para instaurar em nosso país um regime de colaboração com os grandes centros internacionais. O governo Temer é isso, camaradas. É um comitê gestor de interesses das grandes potências no nosso país. A sua tarefa é organizar a rapina, distribuir as riquezas do nosso país. Quando eu olho para os ministros do governo atual, eu lembro daqueles funcionários, e se vocês fizerem esse exercício também se lembrarão, daqueles funcionários na Índia, na Pérsia, na Argélia, que aparecem nos filmes, aqueles personagens que aparecem sempre ansiosos para agradar aos que vêm de fora, aos colonizadores, embarcando as riquezas roubadas pelas metrópoles. É por isso que podemos dizer com todas as letras e sustentar isso do ponto de vista conceitual, que trata-se de um governo de traição ao Brasil, de traição ao povo brasileiro. Mas não basta compreender esse governo como um governo que constrói o golpe. É fundamental, para que isso se materialize, que setores predominantes do judiciário do nosso país cumprissem a tarefa de amaldiçoar a política, de perseguir a esquerda e de transformar aos tribunais em tribunas. Se utilizando da justa necessidade de combater a corrupção, esses setores do judiciário revogaram 250 anos de iluminismo penal. No Brasil, não há mais presunção de inocência, proporcionalidade entre delito e pena, separação entre o papel do juiz e o do acusador, princípio de juiz natural. O estado de exceção, que a periferia, diga-se de passagem, já vivia, se generalizou. De toda essa perseguição, o ponto mais alto é a prisão do ex-presidente Lula. Enquanto estamos, nós, aqui em Brasília, reunidos, aproveitando o que resta da nossa liberdade de livre organização, nesse momento, o maior líder popular da história do nosso país está encarcerado de forma injusta, sendo inocente. Como eu disse durante toda essa campanha, Lula livre, como eu disse durante toda essa pré-campanha, durante esses 8 meses de pré-campanha, todos sabem, Lula está preso porque lidera as pesquisas. Lula está preso porque solto venceria as eleições. A democracia brasileira está presa naquela cela em Curitiba e é refém de um regime de exceção neocolonial que precisa retirar a Lula de circulação para buscar cumprir o seu papel. É por isso que a nossa pré-candidatura e agora candidatura sempre se somou aos gritos de Lula livre, porque para nós a busca pela liberdade de Lula não representa apenas a liberdade dele enquanto ex-presidente do Brasil, o maior líder popular da nossa história. Representa a luta pela democracia plena, a luta pelo Estado democrático de direito, a luta para que o que nos paute e que valha para todo o nosso povo seja a Constituição Cidadã de 1988. Esse é um novo tipo de golpe, camaradas, feito por um conluio entre o judiciário, parte da mídia, parte do parlamento. É um golpe antinacional. Ele também é um golpe antipopular, porque para cumprir essa cartilha precisa diminuir o Estado, superexplorando os trabalhadores e as trabalhadoras. Daí os cortes
que estão acabando com um conjunto de serviços públicos. Daí a reforma trabalhista, daí a PEC do teto dos gastos, que ao fim e ao cabo aumentaram o déficit do governo, porque diminuíram os investimentos públicos. Daí os ataques como nunca antes vistos ao Sistema Único de Saúde. Daí o ataque à educação, às universidades, seja aos seus orçamentos, seja à sua autonomia, à produção do saber científico, à produção de ciências básicas. O nosso povo, por culpa dessas políticas que são consequências do golpe, sofre um desemprego recorde. Entre desempregados e subocupados, são 25 milhões de brasileiras e brasileiros. É a queda da massa salarial, são as trabalhadoras, os trabalhadores, a juventude deixando a universidade e as escolas técnicas como em nenhum outro momento da história do Brasil. Mas há também uma terceira dimensão desse golpe. Ele adquiriu, na sua narrativa, um caráter fortemente misógino. É preciso falar sobre isso, porque a desmoralização da Dilma foi aberta a partir de um machismo nunca antes visto, da construção de uma narrativa machista nunca antes vista na sociedade brasileira. Quem não se lembra da legitimidade que buscaram construir, da ideia de que o temperamento ou as aptidões da presidente, enquanto mulher, é que a fariam apta ou inapta para retirarem o Brasil da crise da economia. Quem participou das manifestações de resistência ao golpe sabe que foram as mulheres já naquele momento que se levantaram mais fortemente. E eu ouso dizer, meninas, muitas meninas. Por isso, e também porque nós sabemos e vivemos as consequências da crise e das medidas anticrise. E elas punem ao conjunto dos trabalhadores, mas punem especialmente as mulheres e aos mais jovens. São as mulheres aquelas primeiras a serem demitidas do mundo do trabalho. São as mulheres com maior dificuldade de se reinserirem com a validade da Emenda Constitucional 95. Eu costumo brincar nos auditórios. Quantos de nós conhecemos um homem que abandonou o trabalho pela falta de uma vaga numa creche pública? Quantos de nós conhecemos um trabalhador, Adilson, que sai ainda antes do trabalho para buscar a consulta no posto do SUS? A Emenda Constitucional 95, ela pune ao conjunto da classe trabalhadora, mas ela pune ainda mais as mulheres trabalhadoras. E esse, camaradas, esse é um outro vento que eu sinto, e sinto vir forte, quando viajo o Brasil inteiro acompanhada da nossa militância nesses dias tão bonitos da pré-campanha. Nós estamos vivendo um processo social profundo. Muitos chamam de primavera das mulheres. Há um levante feminista e é importante que o nosso partido, o mais antigo dos partidos do Brasil, seja aquele com a capacidade de apresentar uma candidatura das mulheres. O vento forte do feminismo consciente, do feminismo que conjuga as lutas, o vento forte do feminismo é aquele que também faz ou é acolhido pelo nosso partido, que abre as suas velas, as velas do nosso barco, oferecendo às mulheres e à juventude brasileira uma alternativa alternativas anti-Estado, anti-alternativas ultraliberais que retiram ou que destroem o conjunto de políticas públicas que, ao fim e ao cabo, punem, sobretudo, as mulheres, como eu já mencionei. A nossa candidatura é, portanto, a única candidatura feminista da esquerda nessas eleições. E não poderia ser diferente. Ela é consequência de um partido que, de forma secular, organiza o conjunto do povo brasileiro. O nosso povo é um povo constituído por milhares de mulheres de muita luta. O nosso povo, ou o povo brasileiro, aquele povo que nós, comunistas, ao longo de um século, lutamos para emancipar, é um povo que também é liderado por mulheres, como é liderado pelas negras, pelos negros e pela juventude historicamente. Somos nós o partido presidido pela Luciana. Somos nós o partido que temos... Onde está minha coordenadora de campanha, Nádia? Está trabalhando. Está trabalhando, a coordenadora de campanha foi trabalhar. Somos nós o partido que tem uma coordenadora de campanha como Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo. Somos nós o partido que temos Vanessa no Senado, que temos Jandira, temos Jô, temos Marcivânia, temos Perpétua, temos Ana Júlia, temos Leci. Somos nós o partido que temos, sim, eu vou dizer, que temos, está tudo,
Alice, vocês estão ansiosos que eu vou me esquecer da Alice, que é minha amiga querida. Sabe nada, Alice, sabe nada. Somos nós o partido que temos Alice, que temos Gregória, que temos Biga. Somos um partido que temos Mariana presidindo a União Nacional dos Estudantes. Somos um partido com muitas mulheres. Essa é a nossa tradição. É natural, portanto, que nós também sejamos o partido em que uma mulher é porta-voz do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque, para nós, não há desenvolvimento sem combate às desigualdades. E essa desigualdade é uma das que estruturam as desigualdades econômicas brasileiras. Camaradas, eu sou candidata e serei candidata a partir da homologação da nossa candidatura para defender o nosso país da cobiça das grandes corporações e das grandes potências internacionais. Eu sou candidata porque o Brasil é um sonho que pode ser realizado. Eu sou candidata porque nós acreditamos que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ou que um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento pode ser construído. Eu sou candidata porque nós acreditamos que é possível defender o desenvolvimento sustentável, aquele que coloca a região amazônica no centro das alternativas e que percebe no povo da floresta as possibilidades do desenvolvimento e a necessidade para que vivam com dignidade. Eu sou candidata porque nós acreditamos na valorização do trabalho. Eu sou candidata porque nós acreditamos que é possível que esse país realize o seu sonho de nação, retomando a sua atividade industrial, aproveitando as oportunidades e de olhos atentos aos perigos que podem representar a indústria 4.0 se nós não nos abraçarmos às suas potencialidades. Eu sou candidata porque nós acreditamos na necessidade de um referendo revogatório à reforma trabalhista, à emenda constitucional 95, medidas que foram aprovadas sem nenhuma legitimidade política e social. Eu sou candidata porque acredito numa reforma tributária que isente aos mais pobres de pagar tantos impostos e que faça justiça tributária. É possível onerar a atividade especulativa, é possível taxar juros e lucros e dividendos, não só para compensar a perda da arrecadação oriunda das isenções para os mais pobres, mas para incentivar os investimentos na produção e não na jogatina do mercado financeiro. Eu sou candidata porque nós não precisamos viver num país em que milhares de mães lacram os caixões dos seus filhos por uma guerra que não serve ao povo que trabalha. É preciso que o Brasil debata de forma séria uma reforma da sua segurança que salve, que tire milhares e milhares de jovens negros, sobretudo os jovens negros que são encarcerados aos milhares, e para que nós paremos de perder tantas vidas que são necessárias para que esse país possa ser uma grande nação e que se desenvolva de forma justa. Eu sou candidata porque nós não podemos permitir que eles terminem o desmonte do sistema público de saúde. Nós precisamos resistir a um dos maiores desmontes que eles constroem, que é o desmonte do Sistema Único de Saúde. Eu sou candidata porque nós acreditamos que o lugar de todas as crianças é na creche e na escola, e que para isso nós precisamos fazer valer o Plano Nacional de Educação, aprovado de forma consensual por esse Congresso, quando eu ainda era deputada. Eu sou candidata, porque nós acreditamos que não é correto que nenhum LGBT seja morto, executado pelas costas, por viver plenamente as suas liberdades. E que o Estado, porque nós acreditamos que o Estado deve servir para que nós pensemos e retomemos o rumo do crescimento da economia, e não para tutelar e fiscalizar os corpos das brasileiras e brasileiros. Eu sou candidata porque nós acreditamos na liberdade do nosso país se realizar enquanto nação. E nós sabemos que essa liberdade, que passa pela reindustrialização, pelo desenvolvimento com valorização do emprego, pela soberania, pela perspectiva da integração regional, por saídas não militarizadas para a nossa região e para o nosso continente, porque esse projeto se viabiliza à medida que mais livres são as brasileiras e os brasileiros para viverem nessa fantástica diversidade que nos constitui enquanto povo e enquanto nação. Eu sou candidata porque nós
sabemos trilhar um caminho de medidas absolutamente diferentes daquelas que são trilhadas nacionalmente e ouvimos atentamente ao nosso governador Edivaldo nesta manhã. Fazemos isso em Aracaju e fazemos isso no Maranhão, lá aumentando e transformando aquele pobre estado no estado que paga a melhor remuneração aos professores e às professoras, construindo, como disse Flávio, e para uma gaúcha dizer isso é motivo de muito orgulho, superando o recorde de Brizola, porque tenho certeza que Brizola gostaria de ser superado em todos os estados, superando o recorde de Brizola e construindo escolas públicas, nós fizemos com que aquele estado fosse o segundo melhor estado em situação fiscal e o segundo melhor para investir do Brasil, porque lá as pessoas não fazem parte de uma planilha de Excel, lá os homens e mulheres fazem parte ou são o centro de um projeto de desenvolvimento, em que o Estado é responsável por um conjunto de investimentos, e esses investimentos permitem que a economia enfrente de forma positiva a grande crise econômica que atinge o nosso país. Eu sou candidata, camaradas, companheiros e companheiras, porque nós acreditamos na necessidade de, durante os próximos 60 dias, não baixarmos a bandeira da defesa da liberdade de Lula, preso injustamente por esse estado de exceção. Eu sou candidata porque, para nós do PCdoB, a unidade da esquerda deve ser defendida até o último dia em que seja possível. Eu sou candidata porque, para nós do PCdoB, vale uma poesia que me foi recitada e lembrada lá no estado do Pará, na semana passada, e que, na hora que eu ouvi, eu pensei, como que ainda nós não lembramos de Drummond, quando ele dizia, né? Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Nós do PCdoB lançamos a minha candidatura, assim como em todos os momentos dessas 32 semanas, em que nós estamos em pré-campanha, porque nós nunca fomos e nunca seremos óbice à unidade do nosso campo político. Porque para o PCdoB, vencer a 5ª eleição consecutiva é uma obrigação. Nós não podemos permitir que eles, com as suas roupas variadas, porque muda a roupa, muda o personagem, mas com seu projeto único de entrega das nossas riquezas, de destruição do Brasil, de destruição do Estado brasileiro, de destruição do conjunto de direitos das nossas mulheres, dos nossos homens, nós não podemos permitir. Nós precisamos estar o mais unidos possível, que seja possível, para que nós vençamos a eleição e interrompamos esse ciclo de destruição do Brasil e do conjunto dos direitos do nosso povo. Eu quero terminar, companheiros e companheiras, camaradas, agradecendo a honra enorme que é ocupar essa tribuna pela primeira vez para todas as gerações que estão aqui, pela primeira vez com uma candidata à presidência da República. Nenhum de nós, dos mais antigos militantes, daqueles que participaram da reorganização do nosso partido, daqueles que já estavam na ativa, na luta, na jornada de resistência heróica da nossa turma na Araguaia. Nenhuma das nossas gerações, a geração que viveu e que enfrentou e que chorou a perda dos nossos lutadores na Lapa, as gerações de jovens que se encontram nas inúmeras organizações que nós tivemos nessa caminhada, que hoje convergem no JS, todos nós vivemos juntos, pela primeira vez, a experiência da construção de uma candidatura própria do nosso partido, de um partido que teve João Amazonas como presidente, de um partido que vivenciou e que enfrentou com a cabeça erguida longos invernos pelos quais o Brasil, que atravessaram a história do nosso país e do nosso povo. Para mim, e eu digo isso em todos os momentos que converso com a nossa militância, nunca a menina que há 20 anos, ou a garota que há 20 anos se filiou ao Partido Comunista do Brasil, imaginou que caberia a ela a honra de representar gerações e gerações de homens e mulheres que lutam pelo desenvolvimento do nosso país. Eu quero que vocês saibam que eu recebo esse desafio com esse sentido, com a exata dimensão do que é carregar a nossa bandeira e os sonhos de um Brasil livre e desenvolvido. Mas,
Se os ventos que sopram são os ventos do aumento da desigualdade, se os ventos que sopram são os ventos do aumento das injustiças, se os ventos que sopram são os ventos das crianças que morrem afogadas no Mediterrâneo, o nosso partido, o nosso barco, a nossa embarcação está pronta para atravessar esse mar revolto, abrir as velas, como diz, ou como diria Belchior, porque nós temos a certeza e vimos vir vendo no vento os ventos de uma nova estação. A estação que as brasileiras e que os brasileiros construirão juntos. O tempo, ou um tempo, que seja breve, de um Brasil que construa o seu caminho desenvolvido, soberano, com combate frontal a todas as desigualdades e com muita luta pela justiça social. Um beijo grande, vamos à luta, velas abertas, boa luta, um beijo, camaradas. Companheiro. Manuela! Eu tô com ela! Comunista do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil! A gente quer agora tirar uma foto bem bonita, bem bonita. Pessoal, vim aqui pra frente, todo mundo com a Manuela aqui na frente. Ah, eu tô com ela! Pra presidente eu vou votar na Manuela! Ela é de luta! Eu tô com ela! Pra presidente eu vou votar na Manuela! Ela é de Pode luta! ser, gente. Eu tô com ela! Pra presidente eu vou votar na Manuela! Vamos lá, todo mundo aqui pra frente, tirar uma foto muito bonita. Vamos lá, todo mundo aqui pra frente, a galera também, todo mundo. O estandarte, o estandarte. Oi. Segura a bandeira do Brasil. Vamos virar. Era melhor que a que estava lá. Cadê a nossa fotógrafa? Carla, vem.